contar uma historinha. Era uma vez um cozinheiro que trabalhava com todos os tipos de ave. Galinha, pato, perdiz, tudo isso. Mas esse cozinheiro tinha uma especificidade muito interessante. É que antes de cozinhá-las, ele perguntava para cada uma dessas aves: com que molho você quer ser comida? Shoyu ou barbecue? E de acordo com a escolha, de acordo com a resposta dessas aves, ele respeitava a escolha e cozinhava tal como as aves o desejavam ser comidas. Muito bem. Até que um belo dia, uma galinha muito corajosa respondeu para ele: nem shoyu nem barbecue, porque eu não quero ser comida de jeito nenhum. E ponto final. O cozinheiro ficou um pouco surpreso e respondeu: mas isso, querida, está fora de questão. E ele a cozinhou, e a serviu, e a preparou o molho barbecue. Essa conversa é interessante, essa conversa entre a galinha e o cozinheiro, que aconteceu, prometo. Essa conversa entre a galinha e o cozinheiro é muito interessante porque ela retrata e ela ilustra o sentimento de muitos de nós com o mundo atual. Isso porque a nossa sociedade está organizada de tal maneira que nós, cidadãos, temos o direito de escolher com que molho queremos ser comidos. Isso quem diz não sou eu, é o escritor uruguaio Eduardo Galeano, que é quem é autor dessa história. E eu fiz questão de começar por essa história, porque eu achava que, ao final dessa fala, o meu objetivo seria que todos nós nos sentimos um pouquinho mais como essa galinha, né? Só que, e como ela, a gente tentasse dizer: a gente não quer nem shoyu nem barbecue, a gente quer um novo modo de governabilidade. A gente quer uma política mais inclusiva, mais participativa. É basicamente isso que é a mensagem, é por isso que eu trouxe essa história aqui. Mas para começar a falar sobre para onde a gente pode ir, para onde essa política que nós queremos, que tanto desejamos, mais participativa, entender um pouco mais o que acontece atualmente. Por que a gente não consegue chegar a esse nível de política realmente participativa em que todos possam participar? Por que nós não conseguimos ir além do show e do barbecue pelo momento? E aí eu gostaria de retomar um pequeno bordão que a gente escuta constantemente em épocas de eleição, de que o povo merece o político que elege, porque, afinal, foi ele que o elegeu. Né? Ou ainda pior, a classe política de um país é o retrato do seu povo. Ou ainda pior, nós brasileiros não sabemos votar porque nós somos mal educados. Esse vínculo entre cultura, educação, qualidade da educação e qualidade da representação é completamente estapafúrdio. Porque, se fosse verdadeiro, os franceses e alemães estariam super satisfeitos com os políticos que têm. E, no entanto, do outro lado do Atlântico, o que a gente escuta? São gritos constantes de que eles não nos representam. Então, essa crise de representatividade que tantos autores falam, ela está presente muito além das fronteiras, muito além dos países, muito além das nações. E ela não depende da qualidade da educação, da qualidade da cultura de cada país. Ela veio se instalar, de fato, em todas as instâncias de representação da sociedade. E ela é muito grave, porque é justamente ela que nos mantém entre o shoyu e o barbecue, constantemente nessa escolha. Mas uma vez a gente tendo apontado essa coisa da crise de representatividade, que tanta gente já fala, não é nenhuma novidade, a gente cabe perguntar quem é o responsável, de fato, por essa crise. Será que são os eleitos? Será que são as pessoas que elegemos? Ou será que é a eleição em si? E aí vale retomar essa história, essa conversa entre a galinha e o cozinheiro. Quando a gente olha essa história e que a gente acha que o problema central é o shoyu e o barbecue, você claramente não entendeu a história. Porque, independentemente da escolha da galinha, se é shoyu ou barbecue, por mais que ela prefira shoyu ou barbecue, isso não interessa. O que interessa é que existe uma fatalidade, ela vai ser comida. E ela vai ser comida independentemente da escolha que ela fizer. Ou seja, quando a gente foca em criticar os eleitos, a gente está um pouco discutindo entre o shoyu e o barbecue. Agora, quando a gente deixa o molho de lado, a gente foca na fatalidade, que é a galinha vai ser comida e não há nada que se possa fazer a respeito, a gente está focando e está tentando levantar e tentando refletir sobre o sistema de eleição em si que existe na nossa sociedade. Vocês já pararam para se perguntar por que a gente tem que eleger pessoas para nos representarem? Por quê? A gente já toma isso como um fato adquirido, a gente não questiona a legitimidade disso. Claro que tem uma razão histórica e muito importante da representação. A representação começou numa época em que nem toda a população poderia participar da vida política. E era normal, porque, afinal, quer dizer, tem dois limites claros, né? A gente não tem
como, em primeiro lugar, ter tempo para todo mundo poder participar, porque as pessoas trabalham constantemente, as pessoas, ao longo do dia, trabalham de 8 a 14 horas e não tem tempo de participar efetivamente de política. Não tem tempo de, às 4 da tarde, discutir orçamento participativo no centro da cidade, porque tem que trabalhar. Por outro lado, também não tem espaço. A gente não tem como colocar todo mundo, toda uma cidade, na mesma sala para discutir quais serão as diretivas da cidade. Então é normal que se haja essa representação, porque é a única maneira que a gente encontrou de tentar incluir um pouco todo mundo, ainda talvez não de uma maneira muito satisfatória, mas tentar incluir todo mundo para poder participar da vida política, ainda que de uma maneira muito fraquinha, mas o voto foi encontrado nesse sentido. Mas quando a gente elege essas pessoas, a gente não as elege avulsamente, a gente elege elas para ocuparem uma estrutura de poder, uma estrutura que se organiza enquanto organização. E aí é que mora realmente o perigo. Porque as organizações, a gente tende a achar que a organização é um corpo inanimado, que a organização é apenas um meio para que se cumpra um fim. Mas não, a organização tem os seus interesses próprios. A organização é um corpo animado, ela é um agente interessado, ela tem objetivos claros de autoperpetuação e de expansão. Nenhuma organização é bem intencionada. Essa é a própria lógica que elas perseguem. Então, o que acontece hoje em dia? A gente vê que as organizações, por mais que o fim pelo qual elas tenham sido criadas seja muito bom, as organizações vão sempre perseguir os objetivos organizacionais antes de tentar atender aos princípios e aos objetivos pelos quais ela foi criada. Ou seja, você acaba tendo uma perversão completa. Você acaba tendo uma organização que distorce, que cria distorções. E aí é que vem o ponto. Quando a gente atribui uma função representativa para uma organização, que é o caso, por exemplo, do parlamento ou de um sindicato, essa organização só vai ser representativa de fato na medida em que isso, obviamente, atender às suas expectativas, aos seus interesses organizacionais. Né? Eu queria dar um exemplo muito rápido. Vamos supor que aqui no Rio de Janeiro a gente tem um problema, mais um problema. E que para esse problema o prefeito decide criar, para esse problema específico, o prefeito decide criar uma secretaria especializada para resolver esse problema. O que vai acontecer? Ele vai criar vários cargos, uma direção, dinheiro, orçamento. Vai ter uma estrutura de poder aí criada. Muito bem. Qual o interesse dessa secretaria de resolver o problema pelo qual ela foi criada? Nenhum. Porque se ela resolver o problema, acabou. Não tem mais sentido ela existir. Acabaram-se os empregos, acabaram-se os cargos, acabou-se o orçamento, acabou-se o poder. Então, por mais bem-intencionados que sejam os dirigentes, por mais preparados que sejam os dirigentes, não existe o interesse da organização em resolver o problema, porque, senão, ela acaba se suicidando. E não existem organizações suicidas. O que eu queria dizer é basicamente isso, é que as organizações já não cumprem com o papel de representação e muito mais. Quer dizer, já não cumprem com o interesse público. A gente vê que as organizações falharam no cumprimento e no atendimento ao interesse público. E que, hoje em dia, eu, pelo menos, tenho a convicção pessoal, e fui demorando muito, porque eu venho de uma descrença, eu acreditava muito nas instituições, muito nas organizações, mas cada vez mais eu desenvolvi uma descrença de que não é possível a gente alcançar mudanças efetivas através das organizações, através, em todo caso, desse modelo organizacional que está imperando aí. E aí eu acho que a gente tem que se perguntar realmente, e eu tenho certeza que esse vai ser um dos maiores desafios da governança do século XXI, é como é que a gente consegue, como é que a gente aprende a organizar a vida social sem organizações. O que pode parecer completamente paradoxal. Mas esse desafio é fundamental, a gente tentar realmente atender a ele e tentar entrar com tudo para ver se a gente resolve esse problema. E quando a gente fala de organizar sem organizações, quer dizer, parece muito conceitual e é muito conceitual, e a gente não tem uma resposta definida, o que poderia ser um novo modo de governabilidade que seria ideal, ou que seria melhor do que o modelo que está aí, mas a gente tem alguns indícios que existem. Né? Por exemplo, a tecnologia. Se a gente pegar a tecnologia não cria nada, mas ela facilita tudo. E a tecnologia tem uma grande vantagem, é que a tecnologia ela consegue derrubar essas duas barreiras essenciais que existem e que impedem a participação de todos na vida política. A tecnologia tem a capacidade de acabar com a barreira do tempo, porque todos podem participar, todos podem encontrar o seu tempo específico para participar. Você pode participar 1h quando se trata de um site, não é uma assembleia que você tem que ir às 4h. Você pode participar à 1h da sua casa, do seu computador. E, por outro lado, acaba também com a barreira espacial,
Porque cabe todo mundo dentro da internet, cabe todo mundo dentro de uma plataforma, por exemplo. Isso a gente vê pelo Facebook mesmo. Então, eu não estou dizendo que essa vai ser a solução para o mundo, mas acho que isso daqui já nos dá uma pista de que algumas das razões históricas pelas quais a representação nasceu, essas razões já não têm razão de ser, porque a tecnologia já traz uma solução a elas. E eu realmente acredito que um espaço público virtual, onde todos possam realmente participar efetivamente, onde todos possam ter a sua voz representada, quer dizer, representada não, defendida por si próprio, quer dizer, e expressada, onde haja conflitos, onde hajam conflitos de interesses, que é normal, nós todos vivemos numa sociedade heterogênea, e o conflito move a sociedade, isso é positivo, mas que isso tudo se dê com transparência, que isso tudo se dê dentro do mesmo espaço público, que seja um espaço público virtual, eu acho que é muito mais interessante do que delegar o poder para um pequeno grupo que vai executar certas decisões e que é muito mais influenciável. Então, eu acho que a gente deveria começar a pensar para esse modo de governabilidade e tentar deixar um pouco de lado o show e o barbecue. Mas, como é que a gente pode começar a fazer, a transitar e iniciar esse processo todo de novo modo de governabilidade? É muito complicado, porque a gente não sabe por onde começar. E não vai vir do Estado. O Estado não tem interesse nenhum em abrir mais espaços de participação para a sociedade. Não existe porquê. Já funciona para eles, o interesse organizacional deles já está cumprido. Eles estão em plena expansão, eles continuam na dele e não vão abrir nenhum espaço de participação. Então, isso tem que vir de nós. E quando a gente tem essa consciência de que tem que vir de nós, que cabe a nós criar constantemente esses espaços de participação, aí sim a gente pode se dizer que, bom, nós temos a capacidade sim de mudar o mundo. Não é fácil e não é ingênuo, mas nós temos a capacidade sim de mudar as coisas. E acho que a gente pode começar, todos nós, nos mobilizando. Mas não nos mobilizando porque é bonitinho, ou porque é cidadão, ou porque faz bem, ou pega bem. É mobilizar para realmente tentar gerar mudança. É mobilizar e mostrar que a mobilização pode funcionar. Isso a gente tem tentado fazer no Meu Rio. E, em alguns casos, tem dado bastante certo, em outros não. Mas, em todo caso, você tentar sempre mobilizar, constantemente mobilizar, seria fundamental. Porque, a partir dessa mobilização, a gente realmente pode criar e dar essa perspectiva e criar esse espaço de participação pouco a pouco, de maneira progressiva. E o que eu acho realmente é que, para que possa realmente dar certo essa mobilização, para que essa mobilização, a gente possa provar que essa mobilização gera resultado, gera mudanças, o fundamental é apresentar uma estratégia muito bem definida sobre o que a gente quer mudar. E aí é que entram 3 pontos chaves aqui, que a gente trabalha muito com esses 3 pontos. É que para você mudar, você tem que desenhar uma estratégia. E os 3 pontos são os seguintes. O primeiro é que você tem que ter uma demanda clara. O que a gente quer realmente mudar no mundo? O que a gente quer realmente mudar na sociedade? O segundo ponto, que é muito importante também de ter bem claro, é qual a oportunidade de mudança, qual a viabilidade dessa mudança que eu estou pleiteando no mundo. E o terceiro ponto é quando eu vou começar a agir. Ou seja, qual a urgência, qual o meu sentimento de urgência em relação e a articulação que eu preciso fazer, e quando é que eu começo a agir de fato. Então, quando você junta esses 3 pontos, você não precisa ser nenhum gênio para juntar esses pontos, não é uma coisa que se precisa fazer profissionalmente, mas quando você realmente junta e alinha esses 3 pontos, alinha uma estratégia, você realmente pode gerar mudanças. E existem várias organizações, vários movimentos, não organizações, vários movimentos que podem provar que isso é possível. Mas tem uma coisa mais fundamental do que tudo que eu já falei até agora. Porque quando eu falo de tecnologia, a tecnologia viabiliza muito, a tecnologia facilita muito, mas ela não cria mobilização. Por outro lado, também, a estratégia ela é fundamental, é ela que vai te permitir gerar mudança de fato, mas ela não vai criar mobilização. O que cria mobilização? O que cria mobilização é isso que está aqui. São esses encontros que nós temos. Porque é no encontro que você vê realmente que o outro, que aquela outra pessoa, é a extensão da tua própria individualidade. E que você tem que estar conectado com ele. Eu acho que um pouco a ideia desse bloco é essa. Você tem que estar conectado com o outro. É no encontro que justamente as diferenças entre todos nós se equivalem. Elas não se anulam, mas elas se equivalem. Isso é super importante para começar a desenhar uma identidade comum e poder lutar por ela. E é por isso que eu vejo com muitos bons olhos o TEDx do FRJ. E eu acho que o nome foi muito propício, de encontros. Porque eu vejo aqui uma pequena incubadora de grandes mobilizações futuras por uma nova UFRJ.
E eu acho que é perfeitamente possível fazer. Se você pensar que aqui certamente tem um estudante de medicina do Fundão, que nunca dialoga com um estudante de filosofia do IFIX, e que esses dois estudantes, quando se encontram nesse evento, eles justamente se reconhecem mutuamente como alunos da UFRJ. E como alunos da UFRJ, eles são afetados pelos mesmos problemas que a gente acabou de ver aqui, da universidade. E quando eles realmente se reconhecem essa identidade comum e se unem, eles podem passar para a ação, eles podem passar para a mobilização. Aí é só alinhar a estratégia, quem sabe usar um pouco de tecnologia, e aí é partir para o abraço. Agora, vocês vão me falar qual a importância de se mudar uma universidade, quando você tem que mudar o país, quando você tem que mudar a cidade, quando você tem que mudar o mundo. Tem muita gente que diz isso, e que nós temos que estar concentrados nos problemas do mundo, e não nos problemas aqui, do nosso contexto, do nosso dia a dia. Mas eu não estou completamente de acordo, porque eu acho que a primeira maneira de você começar a criar essa grande transformação e contribuir para essa grande transformação e entrar, de fato, nesse processo para um novo modo de governabilidade, eu acho que é você politizando e se mobilizando em todos os campos da vida social. Por menor que seja a escala, se você se mobiliza sempre com o intuito de tentar mudar as coisas, não para afirmar identitariamente que você quer se mobilizar, não, realmente querendo mudar as coisas, por menor que seja a escala, e você conseguindo mudar, ainda que seja só um departamento de uma universidade, a maneira como ele funciona, você já vai estar contribuindo muito para todo esse processo, para a gente poder ir muito além do show e do barbecue. E aí sim nós vamos poder dizer que nós somos galinhas que nem aquelas do conto do Eduardo Galeano, mas que a diferença dela, nós temos asas, e que essas asas foram feitas para voar, muito além do show, muito além do barbecue, por uma política muito mais inclusiva. É isso.